E hoje nós vamos falar e ministrar o capítulo 2 de 1 João. Semana passada, se você perdeu o tema, você não pôde estar aqui, depois acesse o nosso canal no YouTube, o Portal Comuna. Anote aí, Portal Comuna. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Ative lá o sininho de notificações para você sempre receber as novidades e acompanhar. E aí você pode assistir a pregação que está lá no canal no YouTube da primeira carta de 1 João, no capítulo 1. Nós ministramos na semana passada. E hoje nós vamos para 1 João, capítulo 2. Abra comigo, 1 João, capítulo 2, por favor. 1 João, capítulo 2. No final do Velho Testamento, em 1 João, 2 João, 3 João, depois Judas, e aí vem o Apocalipse. 1 João, capítulo 2, diz a palavra do Senhor. João, o apóstolo, escreveu dizendo: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostram que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Verso 23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com uma unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Verso 28. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. E o verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E que o Espírito Santo de Deus nos dê graça e nos abençoe nesta ministração. Amém? João. Quem foi João? Filho de Zebedeu, que era um empresário da pescaria. João tinha um irmão chamado Tiago, que também era um discípulo de Jesus. E João é conhecido como o discípulo amado. Como é que ele é conhecido? O discípulo amado. Este João foi aquele que deitou o rosto no peito de Jesus e escutou as batidas do coração de Jesus, porque quem deita no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração dessa pessoa. Ele tinha intimidade, ele era amigo de Jesus. Este era João, e ele escreveu 5 dos livros do Novo Testamento. Escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse e também as 3 cartas. E depois de João ser exilado na ilha de Patmos, ele foi transferido para uma prisão em Éfeso. E lá, então, ele escreve as suas 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. E naqueles dias, meus irmãos, naqueles dias do final do primeiro século, a igreja passava por um tempo muito difícil, muito complicado. Era um momento do mundanismo, de esfriamento espiritual e desunião. É isso que estava acontecendo naquela época, naquele momento, e é muito interessante a gente observar que isso tem tudo a ver com os dias de hoje. Tudo a ver com a igreja do século 21. E é por isso que estas cartas, elas foram escritas não só para a igreja daquele momento, daquela época, mas também para mim e para você nos dias de hoje. Essas cartas são cartas de Deus para você. São cartas de Deus para mim. São cartas de Deus para a nossa comunidade. Você pode dizer amém? E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E como nós ouvimos na série anterior, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode repetir isso? Vamos lá todos juntos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o que ele está dizendo nessa noite, o que ele vai falar ao nosso coração através desta palavra. Que ele fale fortemente com você. Que você saia daqui não apenas impactado, mas principalmente transformado pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus, diga amém, bem forte, igreja. Amém? Mas qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? Qual é? Como é que Deus quer que os seus filhos vivam? Vocês sabem que
nesses dias, muitas pessoas estão cegas pelas trevas e elas buscam respostas em todos os lugares, em pessoas, em todas as coisas, em outros deuses. Mas nós servimos a um Deus verdadeiro. Ele é o nosso Deus. E o que este Deus, o nosso Deus verdadeiro, quer de cada um de nós? O tema é esse. O que Deus quer de nós. Porque essa carta, a gente trata justamente sobre isso. Fala sobre o que Deus quer de mim e de você. E aí eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Seria muito legal se você anotasse. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã, quando uma criança veio a mim e ela disse: pastor, eu anotei a sua mensagem. Eu achei muito legal. Eu falei: é mesmo? Eu falei: deixa eu ver. E ela abriu o caderninho dela lá, estavam anotados os pontos, e ela escreveu, na linguagem dela, escreveu bonitinho. Eu falei: puxa vida, glória a Deus. A palavra está sendo proclamada, a palavra está sendo semeada, e vai produzir frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Então anote. É tão importante, se você puder anotar no seu celular, ou numa folha, enfim, como você costuma fazer, porque são cartas de Deus para nós, irmãos. E nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Amém? Bom, o que é que o nosso Deus quer de nós? Primeiro, viva em santidade. Você pode repetir isso bem forte? Mais uma vez. Viva em santidade. O verso 1, de uma forma muito carinhosa. Isso me chama a atenção a respeito do apóstolo João. Ele sempre escreve dizendo: filhinhos, amados. Ele era amoroso, ele era carinhoso no jeito de falar. Eu não consigo ver João aqui no verso 1 dizendo: filhinhos, não pequem. Amados, não pequem. Não, eu não consigo ver. E ele diz aqui: filhinhos, não pequem. É por isso que a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Que nós devemos falar toda a verdade em amor. Devemos falar toda a verdade em amor. É assim que nós cristãos, filhos de Deus, devemos fazer. E ele disse a verdade em amor. Ele diz aqui no verso 1, filhinhos, não pequem. Não pequem. Nós sabemos que o pecado é uma desgraça, gente. Todos nós sabemos, sem exceção. Porque todos nós pecamos. Todos pecaram. E destituídos fomos da glória de Deus. O pecado, gente, é uma desgraça. O pecado nos separa de Deus. O pecado apaga o Espírito Santo em nós. O pecado traz tristeza, nos entristece. Portanto, a mensagem de Deus aqui para nós, sabe qual é, queridos? Não vivam continuamente no pecado. Qual é a mensagem de Deus? Não vivam continuamente no pecado. E olha, gente, essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa luta. É a luta da vida do crente. É uma luta diária, a renúncia das inclinações da nossa carne. Aí você pergunta: mas e se alguém pecar? E se isso acontecer, Ronaldo? João está dizendo aqui. Ele diz sobre isso. Gente, observe o seguinte, que o pecado na vida do crente pode acontecer? Pode. Mas deve ser algo acidental. Porque aquele que cai, ele não fica prostrado. Aquele que cai, ele não fica lá caído. Porque João diz: se nós cairmos, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Nós temos um intercessor, ou seja, Jesus intercede por nós, dizendo ao Pai: eu paguei o preço pelo pecado deste filho teu que acaba de cair. Ele caiu, mas eu levantarei. Aleluia! É isso que o Senhor vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. E aí no verso 2,
Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai lendo os textos aqui. Verso 2, João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, quando nós pecamos, nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo é o nosso paracleto. Isto é, ele é aquele que consola, que conforta, que encoraja, que reanima e intercede em nosso favor. Então, se você errar, se você fracassar, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus basta. A graça de Deus toma você pela mão, te levanta e faz você andar novamente. Louvado seja o nome dele. Aqui você pode dar glória a Deus, viu, gente? Aqui você tem liberdade para louvar a Deus, para dar glória a Deus, para participar deste encontro. Agora, gente, o cristão não vive continuamente no pecado. Não vive, mas ele vive debaixo da graça e da força do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém? Verso 3 e 4. João diz: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, vamos ver se você está com a Bíblia aberta lendo comigo. É o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Então veja, mente aquele que diz que conhece a Deus, mas não o obedece. E a obediência, meus irmãos, é a nossa medida de intimidade. Certa vez, Jesus disse que aqueles que me amam obedecem o que eu digo, obedecem a minha voz. Aqueles que me amam obedecem a minha palavra. E aí tem alguns crentes que dizem o seguinte: mas eu não senti ainda. Eu não senti se eu devo obedecer. Mas, meu irmão, minha irmã, Jesus não está pedindo para você sentir. Jesus está dizendo para você obedecer. Deus deseja a nossa obediência. Agora, queridos, é claro que nós não podemos julgar as pessoas, nós não podemos julgar e dizer quem é salvo e quem não é salvo. Nós não fomos chamados para separar joio de trigo. Nós fomos chamados para amar as pessoas, para servir as pessoas, para lavar os pés das pessoas. É para isso que eu e você fomos chamados. Mas a Bíblia, por outro lado, também diz que quem é salvo obedece e frutifica. E quando essa pessoa cai, ela clama como Davi clamou: Senhor, tem compaixão de mim, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E sabe o que acontece? Quando Deus ouve a oração de um homem, de uma mulher, que tem um coração quebrantado, Deus levanta essa pessoa. Glória a Deus. Deus levanta essa pessoa e lhe dá uma nova oportunidade. Versos 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você quer ter uma vida feliz? Quantos querem ter uma vida feliz e abençoada? Se nós desejamos, queridos, se nós queremos ter uma vida feliz, nós temos que andar como Jesus andou. E como Jesus andou? Ele andou fazendo a vontade do Pai, em obediência ao Pai. Portanto, aqui está a primeira mensagem desta noite. O que Deus quer de nós? Viva em santidade. Você pode repetir isso? Viva em santidade. O que Deus quer de nós? Segundo, anote. O que Deus quer de nós? Ame. Ame. Veja o verso 7. João diz: não lhes escrevo um mandamento novo. Então, desde o Gênesis, lá atrás, a lei do amor foi estabelecida, meus irmãos. Mas o amor que Cristo ensina é maior, é mais abrangente. É um amor mais profundo.
E esse amor, presta atenção, este amor manda caminharmos a segunda milha. Esse amor manda dar a outra face. Esse amor manda a gente doar a túnica para o nosso próximo. Olha o desafio, queridos. E Deus está dizendo, filho, obedeça. Apenas obedeça. E aquele que me obedece, diz o Senhor, será honrado. Amém, gente? E aí no verso 9, João diz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Gente querida, e quem está em trevas, vive tropeçando. Gente, e é isso que nós temos visto nos dias de hoje, nessa sociedade que vivemos, uma sociedade podre e corrompida. É um povo andando em trevas, é um povo que vive de tropeço em tropeço, na sujeira, na maldade, na crueldade, na mentira, no engano. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguém te machucou? Alguém te magoou? Alguém te feriu? Hein? Eu digo para você, em nome de Jesus, perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. E não carregue essa mala de sentimentos ruins que acaba com você, que te torna pequeno. Não carregue essa mala de sentimentos ruins que atrofia o coração e atrapalha a vida com Deus. Em nome de Jesus, deixe os ressentimentos aos pés de Cristo e permita nessa noite que Ele te limpe, que Ele te cure e que Ele te restaure, em nome de Jesus. E não espere sentir. Ah, mas eu não senti que eu tenho que perdoar. Mas quem falou que perdão é para você sentir? Apenas obedeça. E ame. E ame. E ame. Mas qual é o conceito de amor na Bíblia? Qual é, queridos? Um grande teólogo, muito conhecido da gente aqui, foi professor do meu pai no seminário, chamado Russell Shedd. Ele fez uma declaração sobre o amor que eu achei fantástico. Ele diz que o amor só pode ser entendido quando ele se substancia. O amor só pode ser entendido quando ele se torna algo palpável, concreto. Interessante isso. Porque, irmãos, o amor só pode ser visto e compreendido, sabe aonde? Na ação de amar. É na atitude. Quando você traduz o amor em ação, e amar é um verbo, gente, você se torna mais semelhante a Deus. Mais parecido com o Senhor. E, gente, o amor não é conhecido pelas poesias. O amor verdadeiro não é conhecido pelas músicas. O amor, ele é conhecido quando ele se torna concreto, quando ele se torna visível, quando ele se torna palpável. É a ação de amar que mostra o que é o amor. Porque como nós já falamos aqui várias vezes, o amor é o que o amor faz. Você pode repetir essa frase bem forte? Vamos lá, gente. O amor é o que o amor faz. Diga essa frase para alguém perto de você. O amor é o que o amor faz. Aleluia. E aí João, veja só, 1 João no capítulo 3, que nós vamos estudar semana que vem. Mas no capítulo 3, no verso 18, João diz assim, filhinhos. Eu acho muito legal essa expressão tão carinhosa, João sempre falando com amor. Filhinhos, amados. Gente, a marca do cristão, esta é o amor. E ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós vamos estudar isso semana que vem, você não pode perder. Mas tem a ver com aquilo que nós estamos falando, porque, gente, a voz do amor é o gesto. Claro que é bom quando a gente ouve alguém dizendo eu te amo. É gostoso, quem que não gosta?
Você não gosta quando o teu esposo chega para você, mulher, e diz, eu amo você? Sim ou não? Contrário também, não é bom os homens, quando a esposa chega e fala, eu amo você. Quando seu pai diz isso para você, quando seus filhos dizem isso para você, claro que é bom, é agradável ouvir, eu te amo. Porém, gente, mais importante é demonstrar esse amor. É tornar o amor prático. Por isso que João disse que ninguém ama só de palavras. Porque, gente, nós sabemos, você sabe também que qualquer pessoa pode dizer eu te amo se ela tiver algum interesse em você. Qualquer pessoa que tem interesse em alguém pode fazer essa declaração. Ah, eu amo você. Nós sabemos disso. Mas o amor verdadeiro é aquele que vem acompanhado de prática, de atitudes, de ação. Amém? E João diz agora no versículo 10, quem ama seu irmão permanece na luz. Quem ama seu irmão permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Portanto, o que Deus quer de nós é que nós amemos. Ame. Ame. Em nome de Jesus. Amém? O que Deus quer de nós? Terceiro, anote. O que Deus quer de nós? Cresça. Cresça. Você vai observar o seguinte, que dos versos 12 ao 14, agora João usa expressões interessantes. Ele diz dos filhinhos, ele fala dos jovens e dos pais. Ele diz filhinhos, jovens, pais. Mas quando ele diz assim, ele não está se referindo a idades cronológicas, não é isso. Ele está falando aqui de um crescimento, desenvolvimento espiritual. Então, quem são os filhinhos que ele diz aqui? Os filhinhos são aqueles mais novos na fé. Ele, filhinhos, os pecados de vocês estão perdoados. Quem são os jovens? Os jovens que ele se refere aqui são aqueles que já estão mais fortes e serão vitoriosos numa luta espiritual. E os pais? Os pais são os mais maduros na fé. E é interessante que então João está dizendo isso para toda a igreja. Para todos nós. Em outras palavras, João está dizendo cresçam. Cresçam. Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Nós precisamos crescer, irmãos. Quantos querem crescer aqui? Deixa eu ver. Olha, sabe qual é a minha oração e o meu desejo? Digo a vocês, que nós não terminemos este ano no mesmo nível espiritual que nós estávamos no início do ano. Você que deseja isso também ou não? A gente precisa subir degraus, gente. Aquilo que a gente fazia no passado, hoje não podemos fazer mais. Vamos crescer. Uma vez eu escutei um amigo dizendo assim, se for para cometer erros, que sejam novos, porque os velhos já não dá mais para ficar repetindo. A gente precisa aprender as lições. Fracassamos, erramos. Poxa vida, aprendemos as lições, agora vamos para a vida. Vamos embora, vamos crescer, vamos crescer. Aí você, Ronaldo, eu quero crescer. Você deseja crescer mesmo na sua vida espiritual? Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Busque mesmo o seu crescimento, busque. Invista na sua vida espiritual. Vá para o seu quarto. Feche a sua porta. Dobre os seus joelhos. Busque a Deus. Peça a Deus esse crescimento. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Frequente um pequeno grupo. Se você não está frequentando, comece a frequentar um pequeno grupo. Venha à igreja, participe dos cultos. Você está falando que quer crescer. Permaneça em comunhão com a sua igreja, seja obediente e seja fiel ao Senhor. E você será recompensado, porque Deus honra pessoas fiéis. Você vai crescer. Se você praticar essas verdades, gente, você vai crescer. Não tem como. E vai ser um crescimento natural. Natural. Você deseja crescer? Sim ou não? Veja, Deus honrou Davi, que apesar de toda a sua fragilidade, toda a sua pequenez, o seu pecado, ele era um homem fiel, ele era um homem quebrantado.
E por ser um homem quebrantado, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus honrou, por exemplo, o profeta Elias. Mesmo quando ele esteve ali, ele se escondeu em uma caverna com depressão. Estava vivendo dias difíceis. E aí o que aconteceu é que lá, naquela caverna, Deus disse, falou: Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Saia, porque eu ainda tenho uma missão para você. Não terminou. Longa será a tua jornada. Longa será a tua caminhada. Glória a Deus. Então deixa eu dizer para você aqui nessa noite, que ninguém hoje aqui nesse lugar permaneça trancado numa caverna, abatido, deprimido, triste, solitário. Quero dizer para você que Deus tem uma missão para você, meu irmão, minha irmã, e longa será a tua jornada. Louvado seja o nome dele. Longa será a tua caminhada. Vá em frente. Eu pergunto para você, onde é que você quer chegar? Para onde você deseja ir? A lugares muito mais altos? É isso que você quer? Cresça então. Cresça na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Porque como diz a Escritura, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã. A obra dele, ele não terminou ainda a obra que ele tem na sua vida. E a obra que ele começou, ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Ele deseja fazer muita coisa ainda na sua vida, mas não apenas na sua vida, como também através da sua vida. Louvado seja o nome dele. Vamos crescer? Vamos juntos crescer? Em nome de Jesus. E quando chegar o final do ano e nós olharmos para trás, nós vamos testemunhar e vamos dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? O que Deus quer de nós, queridos? O que Deus quer de nós? Quarto, anote. Não ame o mundo. O que Deus quer de nós? Não ame o mundo. É o versículo 15, acompanha aí comigo. João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está dizendo aqui, queridos? João está dizendo o seguinte: olha, não aceite a cultura e os valores dessa sociedade corrompida, desta sociedade podre, desta sociedade sem Deus. Não ame o mundo, está dizendo João, e aquele que ama o mundo não ama a Deus. Gente, não é possível viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Lembra aquela frasezinha que alguns diziam, né? O crente Raimundo. Frasezinha sem graça. Mas contém uma verdade. O crente Raimundo é o que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. É assim que diziam. Mas não tem como, gente, não é possível viver com um pé no reino e o outro fora. Nós podemos ser maltratados, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser ridicularizados, nós podemos sofrer todo tipo de ataque e vem, mas quero dizer para você, não abra mão dos valores e dos princípios contidos na palavra do Senhor. Posso ouvir um amém aí ou não? Não compactue com o mundo e os seus valores corruptos. Não compactue com o mundo e os seus valores mentirosos, ruins, maus, que estão aí, estão tentando destruir a família, os nossos filhos e essa geração. Ah, meus queridos, vamos continuar amando, servindo e obedecendo ao nosso Deus. É isso que você deseja? Vamos continuar resgatando pessoas dessas trevas para a luz de Deus. Vamos continuar. E a minha oração, sabe qual é? É que o Senhor liberte a sua casa. Que o Senhor liberte a sua esposa. Que o Senhor liberte o seu marido. Que Ele liberte os seus filhos.
que Ele liberte os seus pais e todos da sua casa que estejam longe de Deus. Clame a Deus por isso. Ore a Deus pela sua família. Ore a Deus pela sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Porque, gente, quantos e quantos e quantos estão enganados nas trevas e indo para o inferno, pessoal. Quantos e quantos, e Deus está dizendo para nós hoje, nesta noite, Deus está dizendo para a igreja, quem vai levar a palavra a eles? Quem vai levar o amor, a boa nova de salvação? Quem vai levar? Sabe, queridos, que a nossa resposta seja a de Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, que nós sejamos uma igreja, meus irmãos, cada vez mais evangelista e missionária, e que por onde formos, por onde caminharmos, sejamos o sal da terra, a luz do mundo e o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Verso 16, João está dizendo: diga não à cobiça da carne. Diga não à cobiça dos olhos. Diga não à ostentação dos bens. É isso que ele está dizendo. Gente, por que isso? Porque este mundo, pessoal, não é a nossa casa. Não é. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui, queridos, apenas de passagem. E o nosso tempo aqui é para proclamar a todos a salvação em Cristo. É para isso, porque nós somos cidadãos do céu. Aleluia. E quando nós chegarmos lá, quando nós chegarmos no verdadeiro lar, nós vamos receber a nossa herança. Que, como disse o apóstolo Pedro, é uma herança incorruptível, incontaminável, e ele diz imarcessível. Uau! Gente, não tem nada, não tem tesouro desse mundo que se compare à glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Ah, querido, como eu gostaria que você desse um glória a Deus tão forte nessa noite. Oh, aleluia, assim que é bom. Que maravilha ouvir essas verdades. Sabe, gente, por amar o mundo tem muita gente se arrebentando. Por amar o mundo tem muita gente caindo em desgraça e destruição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. E a Bíblia também diz que ele vive como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Gente, o diabo, ele não está brincando, nós sabemos disso. E temos visto isso. Como eu costumo dizer, ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com você. Ele quer acabar com a sua imagem, com a sua reputação. Ele quer acabar com a sua família, com os seus filhos. Ele quer acabar com o seu casamento. Ele quer acabar com a sua história. Ele vive como um leão. Ele fica procurando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma grande notícia para você nesta noite. Quantos gostam de boa notícia? A boa notícia que eu te dou é que quem está conosco e quem é por nós é um leão maior. É o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. É diferente. É o leão maior. E digo mais, e com o sopro da sua boca, ele destruirá o diabo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja tem um dono, e o dono é Cristo. É o Senhor. Você crê nisso ou não? Nós vencemos o mundo e os seus ataques com a nossa fé, meus irmãos, com a nossa fé, glória a Deus. E eu quero dizer para você que se o inimigo estiver rodeando a sua casa, rodeando a sua vida, como um leão, rugindo, querendo devorar você, o leão da tribo de Judá, que está presente aqui nessa noite, você crê assim? O leão da tribo de Judá vai dizer a você: apenas confie, porque sou eu que vou te dar a vitória. Sou eu que vou te dar a vitória. E aquele que é nascido de Deus, diz a Escritura, vence o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Louvado seja o nome dele.
Não ame o mundo. Não ame o mundo. Você pode dizer isso? Não ame o mundo. O que Deus quer de nós? Quinto, anote. O que Deus quer de nós? Vigie. O que Deus quer de nós? Vigie. O que é vigiar? Prestar atenção. Ficar de olho. Tapar buracos, brechas. Vigie. E olha só, verso 18, me acompanhe na leitura. Mais uma vez, João dizendo, filhinhos. Como é que ele diz? Que expressão carinhosa, gente. Toda vez que eu leio, eu paro aqui e eu falo, meu Deus do céu. Como eu acho lindo isso, gente. Essa é a maneira que nós devemos tratar as pessoas. De maneira carinhosa. Amado. Filhinho. Eu acho interessante porque João pegou isso, sabe de quem? Do melhor amigo dele. Quem era o melhor amigo de João? Jesus. Ele aprendeu com o mestre. Por isso que eu não consigo entender essa figura desenhada pela religião de um Jesus austero, bravão. Tá tudo errado Vou queimar todo mundo, seus pecadores. Eu não consigo ver Jesus assim. Jesus, claro, ele era intolerante com um tipo de pessoa. Com religioso. Religioso é uma desgraça. Eles são corretos na lei, mas não têm amor. Eles são muito justos em nome da religião, mas eles não têm um coração cheio de misericórdia e compaixão. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Mas eu gosto demais quando João trata a gente de filhinhos. Filhinhos. Esta é a última hora, leia comigo o verso 18. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós estamos na última hora. Porque o rei está voltando. Ele prometeu, não prometeu? E essa palavra está se cumprindo. Jesus está voltando. E para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, esse momento é um momento horrível, de juízo, de desespero, de angústia. Mas para nós, crentes que amamos o Senhor, é tempo de celebração e vitória. Como é bom saber que Jesus está voltando, queridos. Que boa notícia. E aí então João está dizendo para nós hoje, filhinhos, essa é a última hora. Essa é a última oportunidade de nós renovarmos a nossa obediência a Deus. Ah, meus queridos irmãos, que este tempo seja de recomeço e vitória na sua vida para a glória de Deus. Amém? Mas João fala dos anticristos e do anticristo. Vocês viram aqui? Quem são? Anticristos, quem são? São todos os sistemas e pessoas que se levantaram contra Cristo ao longo da história. E nos últimos tempos, a presença dos anticristos aumentará. Saiba disso. Mas João também fala do anticristo. Quem é? É a figura do homem da perdição. Isto é, como diz o Apocalipse, aquele que se levantará no fim para tentar destruir a igreja. Isso é o anticristo. Mas João diz algo tremendo e maravilhoso no verso 20. Ele declara, vocês têm uma unção que procede do santo. Vocês têm uma unção que procede do santo. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento, ele declara. Então João aqui, queridos, está dizendo que diante de tantas coisas que estão vindo e surgindo contra nós, contra a nossa vida, nós temos que vigiar, observar, é atenção, é tapar buracos, brechas.
E para isso, meus queridos, nós temos uma unção que procede do Santo. Nós temos uma unção que procede de Deus e nos dá conhecimento e força. É muito interessante a gente observar que hoje em dia muitos vão atrás de uma proteção humana para que o mal não lhes atinja. Isso é muito comum. Quando chega no final do ano, tem gente que vai lá na praia pular as ondas. É ou não é? 7 pulinhos. 7 ondas. Não é isso? As pessoas vão atrás dessas coisas para ver se acontece alguma coisa de bom na vida, se elas são blindadas de algum problema. Mas eu quero dizer para você que a nossa proteção, gente, ela não é externa. A nossa proteção vem do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia, aleluia, cuja presença transborda em nossa vida, pessoal. É isso, é isso. Nós somos ungidos de Deus. Você tem a unção do Santo. Nós temos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Não é maravilhoso saber disso? Nós somos guardados pelo Espírito Santo. Nós temos a alegria do Senhor, que, como diz a Bíblia, renova as nossas forças, é a nossa força. Oh, meus queridos, e nós fazemos do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. Aleluia! E a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Se é para aplaudir, tem que ser com mais força. Porque é palavra de Deus, não é palavra de homem. É palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Aleluia. Portanto, vigie. Portanto, vigie. E quinto, que Deus quer para nós, sexto, que Deus quer para nós. Hein? O que é que Deus deseja de nós, queridos? Permaneça firme. Você pode repetir isso? Versículo 28. Olha João dizendo aqui, mais uma vez, filhinhos, agora permaneçam nele. Gente, o vento vai soprar, e forte. Mas se a casa for construída na rocha, ela não vai cair. Amém? Você crê nisso ou não? Isso é promessa da palavra, inclusive, gente. Não é que eu estou aqui rogando praga para você. Isso é promessa, não sou eu. Você vai achar ruim, acha ruim com Jesus. Porque foi ele que disse, no mundo, 3 aflições. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E se ele venceu, ele também capacita você para se tornar um vitorioso. Você concorda comigo? Mas o vento vai soprar. E vai soprar forte. A provação virá. Satanás não está brincando. Ele vai tentar, mas você vai permanecer firme. Você vai permanecer em pé, porque você é filho amado de Deus, você é filho do Altíssimo. Aleluia! Você tem o Espírito Santo, e o Senhor colocou os anjos dele acampados ao teu redor para trazer livramentos para a sua vida. Aleluia! Então, há um grande exército que está conosco. Nós não estamos sozinhos, não. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes, uma coisa que eu percebo, e a gente esteve compartilhando esses dias, eu e alguns pastores, e todas as vezes que eu vejo e percebo quando Deus começa a abençoar uma igreja, surgem os ataques do inimigo. É verdade ou não, gente? Pode perceber isso. Todas as vezes que Deus está realizando uma obra especial em alguma igreja, surge um ataque do inferno. E de todo tipo de agressão, de violência, de ataque. Nós sabemos disso. É tão triste isso. E deixa eu dizer uma coisa importante para você. O diabo, ele deseja o quê, gente? Dividir. É isso que ele quer. Ele vai colocar na sua mente que ninguém serve.
que ninguém presta, que todo mundo na igreja é tudo igual, tudo pecador, miserável. E nós somos mesmo, porque nós precisamos da graça do Senhor. A graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas ele vai jogar na sua mente essas porcarias, para tentar afastar você da comunhão, para dizer que igreja nenhuma presta, que pastor nenhum presta, que todo mundo é desgraçado nessa vida. A gente sabe disso e deixa eu dizer para você, cuidado para que você não seja um instrumento nas mãos do diabo. Não faça isso. Você não foi chamado para causar divisão, você foi chamado para unir, para amar e para servir, assim como Jesus nos ensinou. Vamos fazer a nossa parte. Ah, mas eu discordo disso, discordo daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Ok, está tudo certo. Vamos fazer a nossa parte, irmãos? O que vocês acham? O que vocês acham? Alguém pode dizer um amém? Não? Vamos fazer a nossa parte. Vamos amar as pessoas. Vocês não vão concordar 100% comigo. Eu não vou concordar 100% com vocês. Vocês não concordam 100% na casa de vocês, concordam? Hã? Você, marido, concorda 100% com a tua esposa? Você, esposa, concorda 100% com o teu marido? Não, nós temos as nossas diferenças. E por que a gente anda junto? Porque a gente se ama. Porque o amor é maior. A gente quebra o pau em casa. Mas fora a gente se defende. Não é? Não é assim que acontece na sua casa? Aqui é a família de Deus. Aqui é a sua família. Aqui, esta comunidade é a extensão da sua casa. Sabia disso? Mas o diabo, ele vem com tudo. Ele quer atacar. Ele vai querer usar pessoas para isso. Para caluniar, para difamar, para dividir. É impressionante, gente. É impressionante como o diabo fica furioso. E ele fica furioso porque pessoas estão sendo resgatadas do inferno. Pessoas estão sendo salvas e libertas. Então ele se levanta com fúria. Com força mesmo. Mas eu quero ter uma boa notícia para vocês também aqui nessa noite. Que o que vai acontecer, sabe o que é? É o mesmo que aconteceu na presença do endemoniado gadareno. Sabe o que aconteceu? Os demônios tiveram que se curvar, todos eles, e tiveram que suplicar, porque quem manda no território é o Senhor dos Exércitos. E todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Jesus chega, não tem demônio que manda, ele se dobra e tem que fazer a vontade do Senhor. Porque ele é o Rei vitorioso. Aleluia! E o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite? Encerrando aqui com vocês. O que é que ele está dizendo para nós? O Senhor está dizendo, filhos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque sou eu que vou dar a vitória a vocês. Apenas permaneçam fiéis. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Gente, a raiz de uma árvore se aprofunda e fica muito mais forte quando o vento sopra contrário. Não é assim? Que nós sabemos e aprendemos. Então, quando vierem os ventos, as lutas, as perseguições, as decepções, as crises, digo a você, permaneça firme. Permaneça firme em nome do Senhor Jesus. E ninguém pode tirar a tua fé. Ninguém. Podem roubar o teu celular, podem roubar dinheiro, podem roubar a tua casa, podem roubar tudo. Mas ninguém tira a tua fé, ninguém pode abalar a tua confiança. Portanto, permaneça firme sabendo que a tua vitória já está garantida, em nome de Jesus. Portanto, queridos, nessa noite nós podemos celebrar, porque nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele faz a seguinte declaração: Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém! Aleluia!